A impressão que eu tenho, o gaúcho ele tem aquele. O gaúcho, de forma geral, incluindo Argentina, Uruguai, né, que você tá falando da cultura mesmo, né? Eles têm esse gene, esse Wanderlust, né? Que os alemães chamam, né? Essa coisa de ir pro mundo e tal, e viajar e conhecer e tal. Acho muito. Eu sempre tive essa impressão, assim, e esse orgulho da própria cultura, assim, muito legal. Olha, André, assim, a gente, né, nos últimos episódios, recebi aqui o Silvio, Marchini, o Rogério, né, nosso amigo, o próprio Elildo também. E a gente trouxe vários aspectos, assim, né, da nossa juventude e tal, que é muito comum aqui do Sudeste, vamos dizer. E lá, você, a sua infância gaúcha lá, anos 80, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Cara, primeiro dessa história de ir para o mundo, né? Tem uma piada, uma brincadeira que o pessoal fala que o problema foi que inventaram a garrafa térmica, né? Aí o pessoal pôde sair da volta da fogueira ali onde tomava o seu chimarrão, fogão a lenha, onde tomava seu chimarrão, botou na garrafa térmica e ganhou o mundo, né? Então, isso inclusive aí com todos os impactos que gerou aí no oeste do país, né? Com a soja e tudo mais. Mas enfim, cara, mas crescer em Porto Alegre foi muito bom. Crescer em Porto Alegre foi muito bom, assim, o pessoal até costuma me dizer assim, se eu tenho saudade de Porto Alegre, né, saudade do Sul, eu digo, eu tenho, cara, eu tenho saudade daquela Porto Alegre que eu cresci, né, que hoje também não é mais a mesma, né. Mas era um cenário cultural muito bacana. Toda a parte de teatro, cinema alternativo, uma cidade e um estado que em alguns momentos teve momentos progressistas, né, e de mudança muito interessantes, né? Lembrar, né, os fóruns sociais mundiais, as 3 primeiras edições foram lá, né? Teve vários Uhum. governos, né, progressistas, assim, que realmente deram uma cara para a cidade, né? E claro, isso fruto e resultado também da população, que era muito bacana. E para um jovem, adolescente, também a cena do rock, né, do Rio Grande do Sul, assim, naquele momento, nos anos 80, era muito interessante, né, várias bandas boas, qualquer barzinho tu entrava, virava à noite, entrava ali na lancheria do parque, estava Ney Lisboa escrevendo uma letra de uma música num guardanapo de papel, enfim, essas coisas que... E até, assim, uma perda recente que a gente teve, né, que foi o Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu lia diariamente ele nas colunas lá, né, da Zero Hora, né? Eu tenho esse vício de ler jornal desde os 6 anos de idade, assim. E ele escrevia colunas diárias, né? Então era muito interessante porque eu via nas colunas dele retratado o nosso cotidiano ali de Porto Alegre, né? Também torcedor do Inter, também preocupado com questões, né, da justiça social e tal. Então eu me identificava muito ali naquelas colunas dele, nas letras de Ney Lisboa e tantos outros. Então foi muito bom crescer naquele contexto de Porto Alegre, naquela década de 80, 90, né? Então foi bem bom, cara. Gostei muito dessa época. Sensacional, cara. Você frequentava áreas rurais, assim, caminhada, trilha, camping, era algo que fazia parte, assim, ou não? Cara, rural, sim, menos do que praia, né? Minha família, a gente sempre teve uma pegada de praia muito forte, assim, né? E isso é uma coisa que eu busquei toda a minha vida, inclusive consegui realizar quando eu vim morar no Nordeste, né? Tô aqui, o mar tá aqui, tô falando com vocês e olhando pro mar, tá aqui a 2 quadras, né? Isso sempre foi um sonho para mim. O contato com a natureza vinha daí e também do camping, né? Meus pais acampavam, né? Até por espírito aventureiro, mas também por falta de grana, né? Então era o jeito que dava para viajar, para tirar férias e tal. Então mais de uma vez a gente ia acampar naquelas barracas que eram de estrutura de ferro, sabe? Pô, era pesadona, né? Hoje em dia a gente pensa essas Ah, barraquinhas uns de tubão, né, canadense que chamava, aquele tubão, triângulo, cara, assim, né? exatamente. Essas aí mesmo, lona, cara, lona assim, né? Pesadona. E aí acampava dentro da mesma barraca, dormia meu pai, minha mãe, a minha irmã mais velha, a Julieta, eu, né? Mais de uma vez a gente fazia isso, a gente ia pro Uruguai, acampava lá no Forte Santa Teresa, me lembro, era muito bacana. Aí volta e meia aparecia um bicho ali, um zurrilho, uma raposinha. Ah, e uma época a gente teve trailer também, foi bacana. Foi o salto de qualidade, né? Quando a gente passou da barraca pro trailer, né? E a gente acampava por aí afora, né? Acampava Brasil afora. Uma vez a gente fez uma viagem saindo do Rio Grande do Sul, fomos parando até o Rio de Janeiro, chegamos lá no Rio de Janeiro no Carnaval e depois fomos voltando, sempre parando em campings, né? Então, essa é uma viagem de uns 40 Pelo dias litoral?
Pelo litoral. Olha Aquela aí. viagem clássica 101, só que, pô, tô te falando, né, início da década de 80, né? A gente teve passagens tensas ali, né? BR não era duplicada, né? Então, e Aham. com 4 crianças dentro do carro, meus pais. Mas enfim, mas a história ali foi. Contato com a natureza era muito esse, assim, né? Desses acampamentos, do trailer, do camping e praia, sempre praia. Ia pra praia sempre que podia. Verão sempre passava, né, uma temporada na praia. Muito bom. E até isso aí, agora tu me fez lembrar do trailer, me fez um gancho para uma outra história, né? Da bicharada. Sempre nesses acampamentos, assim, que a gente parava nos campings e tal, volta e me aparecia cobra, né? Aparecia alguma cobra e tu sabe como é que é, né? Pra pai toda cobra é venenosa, né? Então, Aham. aí os pais já se mobilizavam, a cobra, não sei o quê, pai pegava e matava as cobras, né? E eu pedia, não estraga muito, não estraga muito. Eu ia lá e coletava a cobra, botava num vidro, e assim eu comecei minha coleção zoológica lá, com 5 6 anos. Até pouco tempo atrás eu ainda tinha lá os vidros com as cobras no álcool, né? Quando não tinha álcool, botava na cachaça mesmo lá e preservava. Funciona bem, viu? As bichinhas ficaram bem preservadas também na. Essa onda de guardar bicho em álcool é uma coisa muito dessa época, né? Qualquer casa que você ia tinha um potinho de maionese com escorpião, com aranha, com os bichos no álcool, até lagarto, assim, né? Cobra. Cara, a garagem da minha casa, lá em Porto Alegre, bairro Auxiliadora, tinha uma estante que era uma verdadeira coleção zoológica. Eu tenho muita pena assim de ter perdido isso em mudanças sucessivas, porque tinha a seção das cobras, né, guardadas nos vidros, e aí tinha isso, tinha o escorpião, tinha não sei o quê, tinha os besourinhos secos, tinha estrela de mar, enfim, essas coisas, até algumas, né, com certa depredação aí, né, que hoje em dia eu não faria, obviamente, novamente, de coletar bicho vivo e secar, né, mas enfim, sabe como é que é criança, né? Mas era isso, tinha essa coleçãozinha que era muito bacana, assim, lá em casa. E eu nem sonhava em ser biólogo, né?